interesse de hoje poder estar aqui compartilhando com a gente. Então, peço que o senhor possa estar se apresentando para o pessoal aí, para a gente poder dar início às nossas 10 perguntas e 10 respostas. Maravilha. A ansiedade, doutor, tem a ver com medo? Então, a questão do medo, a gente tem medo de duas formas. Uma forma é a forma de fugir da visão de um problema. Então eu estou vendo um problema e eu fico com medo e eu fujo. Uma outra forma é, eu vejo o problema, eu fico com medo e eu ataco a consciência. Então, a questão do medo, ela é relativa a um sintoma também. Porque, na verdade, o medo vem por conta do que eu não quero ver naquela consciência. Então, eu estou vendo um problema, eu tenho uma responsabilidade para resolver e eu não sei lidar com aquilo. Por quê? Porque aquilo vai mostrar que aquilo tem consequência em algo que eu escolhi de errado, que eu me equivoquei. Por vaidade, por alienação, por infantilidade, por agressividade, inclusive. Mas aí eu tenho que lidar com a responsabilidade. E a hora que eu tenho que ver isso, aí me dá medo. Porque, puxa, como é que eu vou lidar? Eu vou ser enquadrado lá, eu vou ter que me expor, vou ter que explicar. Então, como é que eu vou fazer para eu me explicar se, na verdade, eu levei isso aqui, nem liguei mesmo, fui displicente? Como é que eu vou ter que assumir aquilo? Então, eu tenho medo da consciência que eu preciso me humilhar e fazer o que vocês fazem aqui socialmente, mas fazer isso internamente, é uma restauração. Eu me equivoquei, então eu preciso enfrentar esse medo e me humilhar e criar ali uma resiliência, uma transformação, fazer uma ação mais forte do que o problema possa me assustar. Porque se eu fugir do problema, ele vai aumentar. Quanto mais eu for para longe dele, maior ele fica. Porque mais aquilo está me culpando, entende? Então eu preciso enfrentar o problema. Eu não posso ter medo. Agora, o medo é uma referência de consciência. Tem consciência de alguma coisa que eu deixei de fazer, como poderia ter feito e não fiz. Então, se eu fico com muito medo, ou eu estou fugindo da consciência, e esse medo vai aumentar, e eu fujo, ou eu ataco a consciência. Aí eu chego na hora, eu grito e aí eu resolvo o problema. Eu assusto todo mundo, aí eu falo que eu vou lá e bato a cabeça e quebro a parede, e aí todo mundo fica com medo, eu resolvo tudo. Então uma pessoa usa o medo como uma forma de agressão à consciência, ou de fuga à consciência. Quando o ideal é a maturidade e a responsabilidade de resolver o problema que eu causei ou que está diante de mim eu posso ajudar a resolver um conflito que a gente tem que estar o tempo inteiro sendo convidado para viver, para ajudar a resolver os conflitos e não usar os conflitos como uma forma de sobressair ou de usar o problema para também atacar o outro. Tá vendo como é que ele é? Ó, ele que é o culpado. Ah, você é vítima mesmo. E aí a gente muitas vezes quer fazer pacto, quer manipular o ambiente. E aí isso mostra um certo desespero que através do medo a gente quer se beneficiar de alguma forma para se promover. Manipulando o ambiente, inclusive. Então, coisas da patologia da sociedade, da humanidade, inclusive. Né? Não sei se eu respondi, mas... É isso aí, tá certinho. Obrigado, companheira Dona Maria. Respondendo a pergunta que o Padrinho Olavo fez, né? Dando sequência, o companheiro João, ele acaba de perguntar por que parece, doutor, que hoje em dia tem mais pessoas depressivas? Parece que tem, não só, né? Tem mesmo. A sociedade hoje, ela está mais... a sociedade está mais agressiva. E por que a sociedade está assim? Porque nós precisamos ter uma visão, uma consciência, aceitar uma consciência que nós estamos muito imaturos. Uma sociedade imatura é uma sociedade mais focada nas coisas primárias. Por exemplo, cuidar mais assim primeiro da comida, do prazer, da cerveja,
do refrigerante, ver televisão, distração, comer, beber, comprar e brincar e ficar no sensorialismo que é o WhatsApp, ficar no Facebook. É comum você ver a pessoa entrar no Facebook, no WhatsApp, e a gente fica ali às vezes fora do tempo normal. A gente fica muitas horas. Aí tem que estudar, hoje eu estudei só meia hora. Mas quantas horas eu fiquei no WhatsApp? Fiquei vendo TikTok, vendo reportagem, coisas importantes até. Só que isso vai tomando muito nosso tempo. Por quê? Porque nós temos uma vida mais primitiva. O sensorialismo visual, isso deixa a gente muito confortável. Agrada demais, então a gente acomoda naquilo. Então aquilo vai te dando um comodismo, e você vai acomodando e vai vendo, porque você não precisa fazer esforço para ver. Você aperta o botão, vai um, passa o dedo, vai o outro. Então é uma forma de distração e de alienação. Então o que está acontecendo com a sociedade hoje? A sociedade, a juventude principalmente, eles estão interagindo menos um com o outro, a forma de brincar, fazer o brinquedo, interagir na brincadeira, na reunião familiar, na interação, e fica mais uma coisa de visualizar o que é idealizado como perfeito, então que é o vídeo que você faz da festa, mas não o que você viveu na festa. Então a pessoa está mais preocupada em gravar o vídeo para depois mostrar como foi legal ver todo mundo lá. Mas o fulano estava lá, você abraçou ele? Abracei na hora da foto. Mas você nem olhou que era ele que estava do seu lado? Eu só não olhei. Porque o mais importante para a gente é mais como a gente vai aparecer na foto. Como vai ficar o vídeo. Então a sociedade está muito primitiva, muito sensorial. O sensor visual ele está muito acionado. O sensor auditivo também. Então, por exemplo, se eu estiver ouvindo alguma coisa que me fala que está tudo bem, eu já vou acreditando que está tudo bem. Então, na verdade, eu não quero ouvir o som da realidade, que é o som do que a minha percepção grita. Olha, tem um problema aqui para a gente resolver. Olha, tem uma coisa alegre aqui, tem uma festa. Então, ao invés de a gente ficar focado na festa e na interação, a gente já foca como é que a gente vai gravar essa beleza que está aqui. Olha que bonita a festa. E fica todo mundo preocupado, é muito tenso. Pode ver, festa de aniversário de criança, é uma tensão por trás, todo mundo trabalhando, o foco é agradar aquela criança. E a criança, ela sente aquele poder, que é a imagem dela representa para todas aquelas pessoas, e ela narcisicamente, ela vai se desenvolver como uma personalidade que é muito mais importante na vida do que as coisas boas que ela possa fazer. Então, ela se acha mais importante pelo que ela já é, não pela conduta dela. Então ela tem uma imagem que ela vai construindo dela própria como uma pessoa muito importante. E na verdade as pessoas deveriam ser importantes pelo quê? Pelo que elas fazem de bom e não pelo que elas aparecem. Senão fica todo mundo lutando muitas vezes para fazer plástica, para ter dinheiro, aparecer como um ricão, poderosão, e fica todo mundo lutando para ter uma imagem muito positiva, idealizada. E aí a gente passa a não valorizar mais as pessoas mais importantes, que são os lavradores, os mecânicos, os pintores, as lavadeiras, professores, os pedreiros. Todo mundo tem valor na sociedade, mas aí fica aquela coisa idealizada. Então é comum ver, é por isso que quando aparece uma personalidade da música ou do futebol, e aí fica claro, o povo fica o MC, alguma coisa, fica um encantamento exagerado na pessoa. Aí você vai observar as letras, às vezes tem letras bonitas, que têm valor, mas não justifica a valorização exacerbada que se dá para aquela personalidade. E aí você desvaloriza muito os outros e valoriza um ponto em alguma coisa como um espetáculo midiático, de aparência, visual, e isso realmente é uma forma de mostrar que a sociedade não está amadurecendo. Nós precisamos amadurecer. Sem maturidade, a gente fica muito mais no periférico, nas coisas menos importantes. Isso vai causar na sociedade uma angústia muito grande, uma depressão também maior. Porque a pessoa fala, puxa, a minha imagem não está 100%. Eu estou trabalhando, fazendo tudo legalzinho, mas a minha imagem não está boa. Mas como assim? Por que está preocupado com a imagem? Porque todo mundo está pregando um ritual social hoje que você tem que estar bem na foto. Você tem que aparecer legal, como uma pessoa assim, uma pessoa positiva. Mas e o que você faz na vida? Isso não importa? Então você não está contente em ser bom, em ser justo, em ser simples, em ser honesto. Você precisa parecer honesto.
Não basta ser. Mesmo que a pessoa não seja, mas se ela aparece, aí todo mundo, ele parece, ele é assim. Então você vai ver personalidades, por exemplo, indo lá no Rio Grande do Sul, entregar a cesta básica, mas eu vim aqui entregar a cesta básica, olha, eu sou personalidade, eu vim aqui com uma humildade, eu sou um Deus perfeito, rico, milionário, eu vim cumprimentar vocês aqui, para mostrar, para vender essa imagem de nossa, ele é demais, ele é rico, ele cumprimentou aquela senhorinha. Aí a gente fala, olha como ele é demais, ele é um e Deus. Hoje, infelizmente, é o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente vive. Hoje a gente vive esse mundo, um mundo que, na verdade, ele é fora da realidade. Fora da realidade. As pessoas, é uma distorção. É isso. Acho que o companheiro João, né, ele vai ficar também satisfeito. Né? A gente sabe que as perguntas do Webcast é um papo reto. Aqui a gente leva aquilo que você procura saber. Né? Então, mais uma vez, obrigado, doutor. Eu quero, tudo é ao vivo, sabe que tudo pode acontecer. Estou recebendo a mensagem que está dizendo que está sem som. Como é que está aí? Som? Já foi claro. Já está resolvido o som já. A gente pede desculpa para o nosso telespectador aí, né? Vamos falar linha técnica, mas já resolveu. Qualquer coisinha fala aí, porque a gente está aqui na gravação, no ao vivo, a gente não sabe o que está acontecendo. Vocês aí do lado da telinha que tem que passar para nós, tá bom? E dando sequência aqui, como o doutor já acabou de falar, e a pergunta do João, que foi a parte de depressão, já deu para ver que ela engloba até com a terceira pergunta do companheiro André. Porque o André me pergunta aqui, né? Doutor, a tecnologia tem ajudado a aumentar os casos de depressão e angústia, como o uso de redes sociais, por exemplo? Acredito que foi o que o senhor acabou de falar. Né? Que infelizmente, antigamente a gente não estava. A gente ia para a casa dos nossos pais, dos nossos avós, vamos almoçar na casa da vovó. Hoje, a gente ia lá, a gente desfrutava daquele frango que a vovó fazia, daquele macarrão. Conversava. Hoje vai lá, até a vovó está no celular, mexendo, né? O sobrinho está lá brincando, a gente vai lá, às vezes acaba até esquecendo de almoçar. Né? Não sabe nem o tempero mais da vovó, por conta de rede social. Então, como o doutor acabou de falar, e serve para o André também, né, André? Já foi claro a resposta do doutor. E agora a gente vai para a quarta, que é o companheiro Wesley. Ele pergunta, doutor, a bebida e o uso de droga causa depressão agressiva? Qual tipo de depressão o alcoolismo e as drogas, a dependência química qualquer, ela traz para o ser humano? Então, a droga causa sim. Na verdade, a gente quando procura a droga, a gente procura porque causa um alívio, causa um prazer, dá uma satisfação. Então, senão não seria agradável consumir droga. Então, quando a pessoa tem uma angústia, ela está deprimida, está angustiada, ao invés dela resolver um problema, ela quer tirar o sintoma da angústia. Então, por exemplo, peguei agora o exemplo de estudar. Eu tenho que estudar, vai ter prova segunda-feira. Ao invés de eu estudar, eu fico nervoso porque eu não estou conseguindo estudar, porque eu não quero assumir a responsabilidade, que eu não estou me humilhando para estudar, e aí eu vou comer demais, ou eu vou começar a beber. E aí eu vou tomar uma cachaça, vou tomar uma cerveja, e vou fazer alguma coisa que é para tentar compensar aquela angústia que eu não quero sentir. Que é uma responsabilidade, que a minha ética está gritando. Você precisa se preparar, e você está distraído. Você falta um dia para a prova e você não estudou. Então eu vou pegar e vou agredir a minha consciência, a minha ética, com a droga. Aquilo vai dar um alívio. Amanhã eu resolvo. Mas se eu tirar zero? Que se dane. Então eu vou começar a ter um discurso, seja o que for, por que eu vou esquentar minha cabeça? E assim a gente vai levando a vida. Só que quem leva a vida assim não se desenvolve, não se estrutura. E a droga, o que ela faz? A bebida, em geral, ela vai criar na gente um alívio momentâneo. E naquele momento eu vou falar, nossa, estava cheio de angústia, de culpa, já me deu um maior alívio. Não é tão grave assim o problema de tirar zero na prova. Não é tão grave assim faltar uma entrevista, ou ser mandado embora, ou brigar no trabalho por causa de alguma coisa. Depois a gente resolve. O importante é que eu estou vivo. Só que aí você vai levando a vida desse jeito e vai se drogando. Por quê? Quando passa o efeito da droga, vem a consciência. Opa, você perdeu o trabalho. Opa, você foi mal na prova, você não estudou. E aí aquilo vai me acusar. Se eu não consigo estudar e me desenvolver, eu vou chegar lá na frente e não vou ter fruto, não vou ter uma estrutura boa de vida.
não vou ter uma competência psíquica, emocional, espiritual para lidar com os problemas de administrar minha família, a minha vida social, minha carreira, meu trabalho. Então, eu não posso desleixar, eu preciso me orientar. Mas aí a droga tira a minha consciência dessa responsabilidade. Então eu passo a substituir a droga e eu falo o seguinte, quer saber de uma coisa? Não tem problema nenhum comigo, o problema está com a sociedade. A sociedade exige demais, deixa a gente levando a vida, tem lugar para dormir, tem um lugar para comer, tem um lugar para você... Então vamos tocando a vida, um dia resolve, a gente vai morrer mesmo. Então a gente vai criando um discurso para justificar aquela droga e aquela falta de consciência que a gente busca na droga para poder aliviar o sintoma que é a culpa, que é a angústia por conta de uma responsabilidade que a gente está fugindo dela. Só que dentro de nós tem uma coisa chamada consciência e ética que grita. Você precisa se submeter, você precisa ter disciplina, você precisa ser responsável, você precisa fazer as coisas corretas, você não está fazendo. A droga me ajuda como um parceiro de pacto de destruição, porque aí me dá um prazer em eliminar toda essa consciência. E eu me drogando, bebendo, eu não tenho problema nenhum, o problema está nos outros. Só que aquilo é um delírio que eu vou arrumar, uma fantasia, uma forma de censurar a visão da consciência de algo real para o meu desenvolvimento. E aí eu estou desenvolvendo uma patologia, uma alienação através do uso exagerado de drogas. E aí eu vou precisar cada vez mais droga, mais bebida, mais cocaína, mais qualquer coisa, para poder manter uma vida aparentemente de que eu estou bem. Porque eu não estou sentindo culpa, eu estou sentindo até um prazer. A hora que eu estou drogado eu sinto um prazer, até uma alegria. Só que na verdade, na realidade, eu estou num processo de sintoma de fuga. Eu estou fugindo através de um outro sintoma que é a censura. Então a droga é uma forma de censurar uma responsabilidade. E por isso que ela vai causando não só a dependência psicológica, mas também a dependência química. Porque de tanta angústia que eu tenho de ter que me voltar para a realidade, mas eu vou substituindo quimicamente por um alívio alcoolista, por um alívio de comportamento com outro tipo de droga, que vai anestesiar essa responsabilidade e vai aliviar aquela culpa naquele momento e vai me dar um prazer. E aí eu vou buscar esse prazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que a droga é um perigo, porque ela destitui o desenvolvimento e a competência de uma sociedade, principalmente a juventude. Porque quando você tem 14, 15, 16 anos, que é o momento de ideal mais forte, e aí nesse momento de ideal mais forte você vai e descamba para a droga, aí você vai patinar e dificilmente a pessoa pode depois conseguir pegar o fio da meada de volta. E você perde um tecido social, uma alavanca de desenvolvimento de uma nação. Muitas vezes as drogas são estimuladas numa sociedade não só porque dão muito lucro, e dá muito lucro, é uma questão até para se aprofundar num outro momento, mas porque mais do que o lucro que ela dá no sentido da própria venda, é o lucro de você deixar um país de quatro, uma juventude arrebentada, o tecido social destruído, para você tomar todos os bens desse país, para o seu grupo de transnacional ou financeiro, multinacional. Não é difícil de se perceber que essa questão das drogas, elas também conferem muito interesse a transnacionais e aos bilionários patrocinadores disso no mundo, porque isso mexe com muito dinheiro. Mas não é por causa do dinheiro, porque quem tem 100 bilhões de dólares, para que ele quer mais 100 bilhões? Ele não vai usar. Mas é o prazer que tem o poderoso de derrubar aquela nação e falar, eu vou tomar o nióbio dessa nação, eu vou tomar essas terras, eu vou tomar todo esse ouro, eu vou tomar todas as riquezas e os talentos dessa nação. E aí a pessoa destrói. Porque o sociopata ou o psicopata grave, esses grupos, eles têm muito interesse patológico em acachapar o valor de uma sociedade, a cultura artística, estética e a cultura de espiritualidade de um povo. Esse entrosamento familiar, esse entrosamento social, isso deixa eles com muito medo, porque aí a sociedade se fortalece. E eles querem uma sociedade que goste muito de mídia, televisão, esporte, assim como alienação, por exemplo.
futebol é uma coisa bonita, só que é bonito para jogar. Agora, se a pessoa não joga mais, ela só fica assistindo programa de televisão, ela assiste todo dia sobre o mesmo jogo que teve no domingo, ela assiste 3, 4 dias na hora do almoço, na hora da janta, e fica aquela coisa repetitiva. Então ela não vai se desenvolver, mas ela vai ficar igual um papagaio o tempo inteiro falando como é que foi o jogo, quem ganhou, foi pênalti ou não foi pênalti, foi falta ou não foi falta, e fica repetindo ano a ano. Enquanto a massa do público está falando de futebol e falando de política, a gente não está vivenciando as políticas do bem viver, do bem-estar, do desenvolvimento, da sanidade nos territórios, nos locais, nos bairros, nas famílias. Então isso é muito importante. Ter esporte, ter associação de organização, mas para uma praticidade comunitária, um bem viver, uma forma de viver, mais do que uma forma de fuga, muitas vezes. A gente fala que na verdade o trabalho que a gente realiza através da União Antialcoólica Brasileira é um trabalho na área de restauração de famílias. Pessoas que sofrem com a dependência química e a dependência alcoólica. Eu fiz o uso da bebida alcoólica e da droga durante 11 anos, e o que me salvou a sair do mundo do álcool e das drogas foi a depressão. Uma depressão depois que eu havia ingerido bebida alcoólica e usado droga, eu senti uma depressão de que já não era mais o momento de dar continuidade naquela vida de sofrimento. Por quê? Porque falando de mim, eu me tornei um bêbado, eu me tornei um usuário de droga compulsivo, um verdadeiro nóia, falando de mim, né? E infelizmente a minha família se tornou vítima do meu alcoolismo, porque eu bebia, eu saciava a minha vontade de usar droga, eu esquecia, fugia da realidade, e a minha família sofria as consequências com aquele sofrimento com o que a droga traz. Então, pelo que a gente percebe quando o senhor fala, o trabalho de psicoterapia da União Antialcoólica Brasileira, ele é apenas uma miniatura, né? Algo que busca realmente aquelas pessoas que querem mudar de vida, né? Porque o trabalho é simples. Aqui a gente não é contra quem vende, quem fabrica, quem faz o uso, mas é a favor daquelas pessoas que queiram, que só livre, espontânea vontade, abandonar os seus vícios, né? Então a gente sabe que a pessoa ela busca o autoconhecimento através do trabalho antialcoólico. E agora a gente vai para o nosso comercial aqui, né, tomar uma aguinha, tiraram até meu copo daqui, eu já estou procurando água faz tempo, né, vai estar ali, e vamos para o nosso comercial. Isso aí, já voltaremos em 1 minuto. Agradecendo mais uma vez imensamente a todos os participantes que vêm nos assistir, o companheiro Celso Peixoto, que está lá do Mato Grosso do Sul, está acompanhando com a gente aqui, a Graciele, o William Freitas, agradecer a todos, né, a todos, o companheiro Robson, né, o Robinho da Pastoral da Sobriedade lá de Itapevi, obrigado a todos que estão participando. E no momento agora também eu tenho que agradecer, né, a todos os companheiros que vêm nos ajudando de alguma forma voluntária, né, através das parcerias que faz, onde a União Antialcoólica Brasileira, ela não tem fins lucrativos, né, mas a gente vive de doações. E tem os parceiros que sempre nos ajudam, né? Agradecer aqui o NS Lavacar, que nos apoia bastante, a copiadora e coordenação universitária, que sempre faz os papéis, a encardenação dos livros da União Antialcoólica Brasileira, a Nave Motos, peças de acessório, companheiro Sandro, reformas em geral também, né? Companheiro na área civil, construção, companheiro bacana que nos ajuda aí. E também agradecer o padrinho do projeto Toninho Lago, né, que não mede esforço para poder estar realizando os projetos aqui na União Antialcoólica Brasileira. É um companheiro que há 37 anos se dedica à causa na área de restauração de família. Para mim foi uma honra hoje poder participar junto com o doutor Antônio aqui, companheiro que eu não conhecia, já ouvi falar, né, tem boas referências. O Toninho conhece o senhor e ele falou, o cara é fera, é meu amigo, né? E também agradecer o Tiago Tortoreiro, que é o nosso terapeuta aqui da União Antialcoólica Brasileira, juntamente com a doutora Flávia, psicóloga também, que faz um trabalho voluntário, também falou super bem do senhor. Então a gente está aqui preparado, eu estou com 2 feras aqui, né? Doutor, uma pessoa, tem um companheiro Robson, ele mandou uma pergunta, o Robinho lá de Itapevi, ele mandou uma pergunta aqui, como fazer para sair de uma depressão? Então, a depressão é um peso maior que a gente sente na alma para poder seguir a vida.
Então, se a depressão está muito grande, eu tenho que eliminar essa depressão através de motivação. Agora, o que é a motivação para a depressão? Precisa ter muita humildade, muita força de se ver pequeno como é. Porque se você se vê pequeno mais do que você imagina, então você não aguenta. Você fala, mas como é que eu vou? O dia está cinza, eu não suporto o dia cinza. Então aquilo fica muito maior do que o seu tamanho. Então o que precisa fazer? Eu sou pequeno diante desse problema, mas eu não sou sozinho. Eu não sou um ser só por minha conta. Eu tenho ideais, eu tenho possibilidades, e por causa disso eu vou me esforçar. E aí você começa a enfrentar aquele peso maior. Porque a depressão, ela é como se fosse uma rocha que cresce e aumenta conforme você tenta censurar a visão daquele problema. Ela aumenta. Por isso que é muito delicado tratar com a depressão e com os depressivos, se você acha que chama aquilo, trata como aquilo é frescura. Mas você está com tudo aí na sua vida, você tem sapato bonito, tem um carro bom, isso aí não é nada, parece frescura, não é assim. Então quando a pessoa está com a dor dela, você precisa ter uma interação para poder ajudar a pessoa a conseguir comunicar o tamanho daquele peso. E nessa comunicação, você não tentar, isso não é nada não. É você também não aumentar o tamanho, né? Isso é frescura sua, não. Peraí, tudo bem, então tá difícil, mas se a gente fizer assim? E se você fizer desse jeito? Criar uma interação para ajudar a pessoa a buscar as forças dentro dela. Porque ela acha que dentro dela não tem mais força nenhuma. Então se a pessoa está com essa ideia, ela começa a ficar tão centralizada naquele problema, que para ela a consciência da vida é que é o mal. E aí ela quer eliminar essa consciência da vida. Então ela acha que ela está muito acima da consciência da vida e que se ela conseguir exterminar a vida dela, ela resolve tudo. Então ela acha que se eu apagar isso aqui, ninguém vai mais me causar problema, eu não vou sentir mais esse peso, essa angústia e vai me dar um alívio. E acontece justamente o contrário. Porém, a pessoa só descobre depois que ela já fez a besteira. Então é muito delicado lidar com a depressão, porque a depressão cresce como uma rocha, cresce como um edifício e pesa muito na pessoa. E para ajudar a pessoa, você ajuda motivando a pessoa. Dentro de você tem possibilidades, sim. Não está fácil, mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos em frente, olha, não tem isso aqui de bom? Olha que legal que você tem esse talento, você sempre fez coisa legal, olha o que você fez de bonito, você tem essa importância. Vamos lutar por causa disso? Não vale a pena a gente ir juntos? Vamos fazer uma superação, ou seja, uma ação super forte. Vamos superar esse problema juntos? Eu estou aqui. E aí você consegue ajudar a pessoa para alavancar uma força que aparentemente, às vezes fala, mas não era problema nenhum, só que para ela é. Para ela está pesado. Então nosso papel é esse, de tentar interagir para ajudar, para aliviar o peso da depressão. Pode ser relativo a dinheiro, pode ser relativo à questão afetiva, profissional, não importa. Quando a pessoa está no peso, não adianta tentar aliviar, porque você pode piorar. Isso não é nada para você. Tá bom, doutor. Existe vários tipos de depressão ou a depressão é apenas uma depressão, ela engloba qualquer fator? O senhor falou, falta de dinheiro gera depressão? Gera. Você tem um ente querido da sua família que partiu para o plano espiritual e você pegou naquela depressão, você perdeu alguma coisa que é importante, tem vários graus de depressão, ou depressão é um tipo de depressão só e acabou? Tem vários graus, né? É o nível de depressão que aumenta. Então tem uma pessoa que todo mundo tem depressão, todos nós temos. Só que aquele nível que você suporta e você vai tocando a vida. Tem momentos no dia que você fica mais para baixo. Tem momentos no dia que aquilo você fala, nossa, agora eu estou contente. Tem muitas vezes a pessoa fala uma coisa para você e você fica muito aborrecido com aquilo. No outro dia a pessoa falou a mesma coisa, mas naquele momento você dá uma risada. Então não é o problema o que a pessoa fala, mas é como você sente que recebe aquele problema. Então tem momentos que você está mais vulnerável àquela problemática, está mais emocional. E tem momentos que você está menos emocional, você está mais prático, você está mais resiliente, mais motivado, otimista.
e tem momentos que você está mais fatalista. Puxa, deu tudo certo, acabou, resolvemos. Ah, mas mesmo assim eu estou com uma tristeza. A pessoa não entende por que está com aquilo, mas é um quadro emocional, né? Tá, doutora. E agora a gente, seguindo a mesma pergunta, quando a gente fala de depressão, né? E a depressão, muitas pessoas acabam entrando no mundo de medicamento, correto? O medicamento de uso abusivo, ela ajuda ou atrapalha o depressivo? Dependendo da situação, você precisa do medicamento. Por quê? Porque a pessoa já chegou num determinado ponto, se ela não for medicada, ela pode não suportar lidar com aquele peso. Então ela precisa de uma intervenção de remédio. Ela precisa. Quem vai dizer isso é o médico, é o psiquiatra. Como é que nós da psicanálise trabalhamos a questão? Sem medicamento. Agora o medicamento, quem recomenda é o psiquiatra, e ele é importante. Agora, qual é o nosso tratamento? Que a pessoa aos poucos vá desmamando. Por quê? Porque o medicamento, ele vai trabalhar o sintoma, ele não vai trabalhar a causa do problema. Muitas das vezes a pessoa está num momento crítico e ela precisa do remédio. Não dá tempo de fazer uma análise, não dá tempo de socorrer a pessoa dando um conselho, conversando, então precisa do remédio. Agora, o que a sociedade faz geralmente? Tudo abafa o sintoma, toma remédio. Tudo é remédio. E não se prepara para lidar com esses problemas. Por que a gente tem tanta ansiedade, tanto medo e tanta depressão? Porque nós somos seres emocionais. A vida cotidiana não é uma vida fácil, existem os problemas, as injustiças. Agora, existe também, dentro do próprio ser humano, no coração do ser humano, na alma humana, a solução para tudo. Porque enquanto há vida, há esperança. Então, se você não morreu, você está aqui vivo, sua situação pode ser a pior de todas. Você pode renascer das cinzas. Se você buscar colocar a sua vida a favor de alguma orientação, de fazer o bem, de justificar porque nasceu, a vida em si já é uma causa que nos motiva e dá pretexto de alegria. A vida em si já é uma riqueza. Então, uma diferença para você lidar e superar um problema de remédio, por exemplo, é a gratidão que você tem. Se a pessoa tem muita coisa na vida, mas ela não tem, para ela que não tem, cada inveja, ela não vê e ela não dá valor, então por mais que ela tenha, para ela não vai ter valor nenhum. Então ela está sempre insatisfeita, não vale a pena, não compensa, então ela está desanimada. E aí a depressão fica maior e a questão paliativa de remédio pode ser de colocar remédio, um saco sem fundo e não para mais. Agora, todo problema se resolve através também da gratidão. Então, peraí, a questão da espiritualidade. Pera um pouquinho, eu tenho esse problema, tenho aquele, mas eu tenho esse talento. Então eu não posso fazer uma coisa de restauração, eu posso desinverter o meu destino e fazer, do nada eu vou fazer algo bom, do simples eu vou fazer algo grande. E aí a pessoa vai um dia por dia vivendo uma reação, e aí daqui a pouco quando você vê a pessoa tijolo aqui, tijolo lá, fez um castelo. Já pegando nas conquistas diárias. Isso, sempre. Conquistas diárias. Exatamente. Focar, concentrar e fazer o bem. Então o ato de fazer o bem, de buscar o bem, já é um ato de gratidão e de restauração da vida. Porque nós temos mais motivo, por pior que seja a situação econômica, política de um país e da nossa vida, a gente tem mais motivo para ser grato à vida, ter mais alegria do que tristeza. Porque está vivo, não está no hospital, está podendo ir e vir, já é motivo. Gente, estou com um problemão financeiro, estou com um problemão não sei o quê. Não tem problema que não tenha solução. Então a gente tem que sair mais do fatalismo, da nossa fraqueza, vamos dizer assim, do nosso mimo, da nossa vontade, para buscar na vontade divina, na questão do afeto interno, do que é divino, um ideal maior para a gente justificar viver de uma forma mais útil. Procurar ver o que eu posso fazer de bom para essa comunidade, o que eu posso fazer de bom na minha própria vida, para que a minha vida seja motivo de amizade, de orgulho, de referência. O que eu posso fazer? Se você esquecer do outro e ficar centrado em você, aí as coisas não têm muita importância. Porque se você é o centro de tudo, por mais que você tenha, sempre é pouco. Agora, se você está centralizado no bem,
você vai sempre olhar, puxa, falta alguma coisa para aquela pessoa, falta alguma pessoa para aquela família, aquele casal lá está com um problema assim e tal. Então você vai falar, eu tenho um problema, mas eu tenho que trabalhar para ajudar quem precisa mais. Então a sua causa passa a ser algo maior, que transcende aquele problema, pequeno até. Então é por isso que muitas vezes você vai ver muitas pessoas ricas, que têm poder, mas não sabem o que faz com o dinheiro. Então são pessoas pobres, que só têm dinheiro, entende? E muitas vezes você vai ver uma pessoa que não tem nada, às vezes cortaram a água da casa dela, tudo, e ele sai lá, catando uma lata, fazendo uma coisa, posso fazer um negócio aí, posso arrumar aqui, e ele se vira e ele resolve o problema, entende? Sim. Ali a pessoa está em uma riqueza, ela tem uma dificuldade, é verdade, mas tem uma sociedade injusta ali que às vezes não para bem pessoas de muito valor, porque são mais humildes, entende? Não são tão vorazes por poder e dinheiro, mas são pessoas que querem viver bem, querem ajudar, apaziguar. Então é importante a gente mediar isso também, né? Olha, eu vou falar, hoje, né, o terceiro programa da Webcast, eu falo que é de uma importância fantástica, né? Eu acho que está sendo uma experiência muito importante para todos, nossos companheiros que vêm nos seguindo aqui na página, né, que estão nos acompanhando. Hoje aqui tem muitos participantes, membros da União Antialcoólica Brasileira, muitas famílias, né? A União Antialcoólica Brasileira hoje, ela tem muito mais casais com família, né? Marido, mulher, filhos, e a gente vê a evolução dessas famílias, né? Porque eu acredito que é o que acontece, é normal acontecer. Essa pergunta até eu vou fazer, porque a União Antialcoólica Brasileira, ela é uma entidade que ela atua na área de restauração de famílias, pessoas que a gente fala que toda terça e todo sábado a porta da União fica aberta às 20 horas para receber aquelas pessoas que vêm com problema da dependência química e dependência alcoólica. A gente nunca espera chegar na União Antialcoólica uma pessoa boa. Porque a gente sabe que pessoa boa, que não tem problema com álcool, com droga, ela não vai vir procurar ajuda. Ela não vai vir procurar ajuda. Então a gente lidar com todas as pessoas e a gente vê a evolução. Né? E hoje aqui está assistindo, todos os casais da União estão assistindo a gente aqui. Parabéns a todos os membros da União, todos os casais, obrigado. Né? E a pergunta que eu digo, que eu quero fazer, é muito importante. Eu vejo todas as áreas são muito importantes. A área terapêutica, a área da psicologia, essa área da psicanalista, que é o seu caso, o porquê muitas pessoas, é necessário procurar ajuda nessas áreas, tanto de terapeuta, psicólogo, psicanalista, só quando já está com problema, ou é bom fazer um acompanhamento mesmo estando bem, da continuidade do tratamento nessas áreas? A visão do problema, a gente geralmente confunde com o ter o problema. Então a gente só vai atrás de um cuidado quando aparece uma consequência. Então quando a gente não está vendo o problema, a gente vai andando com ele e vai empurrando. E a sociedade faz muito isso. Semelhante ao indivíduo, a sociedade também faz isso. Então a gente tem que tratar a patologia do indivíduo, né, que são as neuroses, as ansiedades, os medos, depressão, agressividade. E tem que tratar também as patologias sociais. Quer dizer, como eu comentei agora há pouco das redes sociais, é uma sociopatologia. Agora, como é que a gente enfrenta isso? Enfrenta isso através de arte, com estética, com jogos, com convivência social. Quer dizer, leituras terapêuticas, rodas de conversa, pintura, arte, artesanato para as crianças, atividades, pegar todos os espaços no território social e ocupar aquilo com o máximo que puder para que as famílias, os filhos cresçam com uma referência estética, uma referência que lembre ela do afeto, o valor do afeto. A estética faz lembrar a beleza faz lembrar do bem. Então a gente vê como é bom estar vivo e conviver em sociedade. Então, procurar uma vertente de tratamento psicanalítico ou medicamentosa, a gente busca isso quando já está com uma questão fatal muito adiantada. Porém, a gente consegue ver hoje que a sociedade está doente. Falta espaço para as crianças.
Os nossos jovens estão sem referência. A maior parte do que os jovens estão atrás hoje é atrás de alguma forma de ganhar dinheiro fácil. Ele não está assim mais porque ele se aprimorar. É comum você ver os pais preocupados com os filhos hoje, que tem 15 anos, 20 anos, 22 anos, porque não sabe o que fazer para o filho sair da depressão. Ele está contente, ele brigou com a namorada, ou ele não arrumou trabalho. Mas por que tem essa excessiva preocupação com o filho? Porque desde pequeno o pai pergunta para o filho, filho, você deixa eu assistir o jogo? Eu te dou um picolé. Não, deixa, eu quero ver esse seriado agora. Ou seja, as crianças estão aprendendo em casa que elas estão aqui para ser servidas. Isso está errado. Elas estão aqui para que elas venham servir a sociedade, como nós todos fazemos. Então essa inversão psíquica de valor, de centralizar no filho, meu príncipezinho, minha princesinha do papai, a gente faz isso, é um exagero errado. Porque a criança tem uma referência que ela é o centro de tudo. Então, cadê meu sapato? Ah, esse eu não gostei. Aí aniversário, faz aniversário. Ah, eu não gostei desse presente. Então tudo está centralizado para servir a criança dentro daquela casa. Você deixa eu pegar esse? Você deixa eu comer esse? Você deixa o vovô pegar esse? Você deixa a vovó pegar desse? Então a criança é o centro, ela é a coisa mais importante que tem. E as causas humanas? Elas não têm importância mais? É só o bebezão do papai que tem? Como é que ele vai ser quando ele tiver com 30 anos? Ele vai estar insatisfeito. Me dá seu carro, me dá seu dinheiro, me dá tudo e ainda é pouca coisa. Vai trabalhar. Não, por que eu vou trabalhar? Você trabalhou porque você é bobo, eu não. Eu sou inteligente, você trabalha para mim. Então, se o pai não mostrar esse valor para um filho, ele está corrompendo o filho. E aí ele vai estragar o filho para a sociedade. Nós vamos ter amanhã uma pessoa para cuidar que não sabe se cuidar. Então nós precisamos fazer uma restauração, Toninho, desse modo de viver para propor uma sociopatologia, como está escrito aqui nesse livro do Dr. Kepp. Quer dizer, existe uma sociopatologia, mas se ela existe, existe também uma socioterapia. O que é uma socioterapia? É o trabalho que a UAB faz aqui. Rodas de conversas, encontros. Esse programa que vocês desenvolveram, Toninho, ele é fundamental como uma socioterapia, para que a sociedade faça junto com as suas famílias essas reflexões, estendam através da comunicação positiva e competente, que é essa, para que elas reflitam a importância que cada um tem. Eu não vou lá na UAB porque eu não preciso. Não, eu vou lá no UAB, sabe por quê? Eu acho que alguém precisa de alguma coisa minha lá. O que eu posso fazer para ajudar na UAB? Eu venho colaborar de alguma forma, qualquer que seja, voluntária, através de uma habilidade, uma música, uma oficina, não importa. Mas a gente precisa se colocar à disposição das associações, das entidades, das igrejas, dos times de futebol, não importa. O movimento social precisa ser fortalecido para que haja consciência e para que haja uma restauração não só dos indivíduos, mas da sociedade. Porque a sociedade, muitas vezes, ela também está prejudicando a juventude com seus conceitos equivocados e invertidos. É isso que eu tinha que falar. Exatamente. E, então a gente vai dar continuidade aqui na quinta pergunta. A companheira Rosana, ela pergunta: doutor, a angústia é uma autoproteção? A angústia é uma autoproteção. Porque se você não sente angústia, por exemplo, eu coloco alguma coisa no fogo, e daí eu vou lá para a televisão. Aí daqui a pouco eu começo a sentir uma angústia. Caramba, acho que já deu tempo daquele negócio lá, já faz 15 minutos. Coloquei lá no micro-ondas, alguma coisa assim. Então dá uma angústia. Será que eu deixei? Será que eu desliguei o fogo? Será que já não deu? Então essa angústia é um sintoma, quer dizer, um dispositivo que grita, ó, presta atenção, senão vai passar do ponto e vai queimar. Então eu tenho uma responsabilidade, por exemplo, de compromisso de trabalho. Se eu não estou fazendo a coisa direito, não estou fazendo a pesquisa que eu estou fazendo, eu vou sentindo aquela angústia aumentar. Porque está chegando a hora de resolver e eu não estou fazendo por onde. Então a angústia ajuda a nossa personalidade, a gente ter responsabilidade de resolver os problemas. Então a gente quer se livrar da angústia, mas a angústia é um sintoma de sanidade. É sinal que eu tenho uma febre que dá na minha espiritualidade, na minha mente, dá uma febre que tem alguma coisa que não está certo ainda, eu preciso fazer isso ficar correto. Se eu não sinto angústia, se eu não sinto responsabilidade, se eu não sinto culpa, eu fico delinquente. Eu fico assim, e daí?
queimou, pegou fogo e daí? Ah, morreu, o que tem? Ah, não cuidei direito. Então, você vai cuidar da criança, vai dar banho na criança, você tem que saber como é que você posiciona a criança. Ah, morreu, faz outro. Então, a angústia é o sistema de alarme, então. É o sistema de alarme, você ficar lá ligado na realidade. Então é importante. Por isso, que quem tem muita angústia, está sempre procurando como que eu faço certinho para não ter problema. A pessoa vai se disciplinando para se desenvolver. Quando a pessoa não tem muita angústia, é muito desprovido de culpa, a gente resolve depois. E aí a vida da pessoa estraga tudo. Então é bom sentir angústia. É bom sentir angústia. É bom sentir angústia e pegar a angústia como isso, como um uma ponto referência positivo. Um ponto positivo, uma chave de alerta. É isso aí. Obrigado, doutor. Tá vendo? É viver e aprendendo. Às vezes a gente acha, eu tenho bastante angústia, e às vezes a nossa angústia me faz mal, mas ela não faz mal, ela faz bem. Né? Porque quando a gente sente uma angústia, a gente vai, a gente resolve. E isso é o que eu aprendi, eu acredito que o companheiro Toninho Olavo também é uma referência, que o padrinho também, a gente é bem parceiro, né? Então a gente fala que aqui ele é o fogo, às vezes eu tenho que ser água, né? E às vezes ele é a água e eu sou o fogo, e às vezes não fica angustiado, e a gente leva isso, porque quando a angústia ela nos leva para frente. Exatamente, Parabéns, doutor. exatamente. Estamos dando sequência aqui. Bom, a gente infelizmente, a gente está chegando no término do nosso programa, né? Mas eu acredito que, com certeza, vocês podem ficar despreocupados que o doutor vai voltar. Ele vai voltar sim. Vamos deixar já o convite aberto, tá, doutor? Vai voltar porque o nosso tempo esgotou, né? Mas o senhor tem uma experiência fantástica. Gratidão pelo que o senhor veio hoje a poder apresentar. Saiba que a União Osteopórica Brasileira é um espaço onde a gente concedeu esse espaço através da Prefeitura de Osasco, que nos cedeu para a gente poder realizar os projetos. E os projetos vêm avançando. E a nossa luta aqui é para poder preservar a área, para a gente poder continuar realizando esses projetos. E está aqui o Toninho Olavo, né, que eu quero deixar que ele também agradeça, faça os agradecimentos, porque é uma pessoa também que luta pela causa. Há 37 anos luta pela causa com muito amor, com muito carinho. Então, para finalizar o webcast da noite de hoje, eu quero agradecer a todos, a produção. Toninho Costa, eu conheço já, sei lá, uns 30 anos. 40 anos também. Não fala, não. Você era magrinho também? Então, gente, há cerca de uns 15 anos ou 20 anos atrás, o doutor Antônio já nos agraciou com palestra, né, presencial, e foi muito proveitosa na época e tal, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade aí desse programa Webcast, né, onde eu agradeço muito o presidente da União Osteopórica Brasileira, né, esse nosso guerreiro lutador, Washington Freitas, né, que junto com a sua esposa, a Tânia Freitas, vem aqui acolhendo as famílias, né? Então eu agradeço demais essa ajuda por vocês. Obrigado por essa oportunidade, né? E, rapaz, Toninho Costa, você, para ele, tem que ser 10, 20, 30 horas, né? Mas a gente tem um tempo, né, limitado, até em respeito ao pessoal que nós estamos acompanhando. Mas eu quero aqui, em nome das famílias, dessas pessoas que puderam ser beneficiadas. Eu costumo dizer aqui, no nosso trabalho, né, que as pessoas que aqui estão, elas são beneficiadas pelo trabalho. Então, essas pessoas que foram beneficiadas, sabe, uma dessas famílias, da minha família, enfim, de todas as pessoas que buscam fazer algo de bom, né, para o próximo, né, eu confesso para você que eu sempre venho aprendendo contigo, né, aprendi mais um pouco, e eu quero aqui imensamente, cara, agradecer demais essa tua doação. Porque o Toninho Costa, sabe, tem pessoas que fazem isso, mas de alguma forma que você tem que fazer um pagamento, né? E ele está aqui, sabe, doou aqui mais de 1 hora, sabe, em prol das famílias, em prol de nós mesmos, né? Então, que Deus abençoe você e toda a sua família. E eu agradeço você e não posso deixar de dizer, Toninho, que quando você fala de doar, é porque você me provoca. E eu vejo em você uma coisa que eu admiro muito no ser humano, que é o ideal. Esse ideal que você tem de restaurar famílias, de buscar fazer alguma coisa simples, pequena, mas que isso vai fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa que está precisando.
Então eu tenho muito respeito por você por conta dessa sua iniciativa. E isso me motiva e você sabe que você pode contar comigo sempre. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. E fazendo a nossa finalização, quero colocar o doutor para poder levar até você a mensagem que irá finalizar o nosso programa, aquela mensagem motivacional. Agradecer também a sua companheira que ali está. Fique à vontade e finaliza o nosso webcast da noite de hoje. Não, só agradecer principalmente a Deus, porque o nosso Criador, sem Ele a gente não poderia estar aqui. Por algum motivo, Ele nos fez a vida. E mais do que isso, muitas coisas a gente não percebe o motivo e nem tem percepção do nosso destino. Mas, com certeza, o nosso destino, pela vontade de Deus, é sempre melhor do que a gente possa imaginar. Então, mesmo que a gente não perceba, a gente tem que ter fé, tem que acreditar e viver para fazer o que é bom, para restaurar a sociedade, porque apesar de tudo que tem de dificuldade, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas que precisam. E isso, a gente não pode perder a oportunidade, porque o tempo passa e uma hora acaba a nossa chance aqui. Então, enquanto há vida, enquanto há possibilidade, nós temos que estar junto com essa empreitada de buscar o bem para o próximo, a sanidade, conscientizar as patologias e fazer uma sociedade mais merecedora da vontade de Deus, que é o Criador, né? E menos da vontade do destruidor. Porque a gente tem que conscientizar que tem uma força do bem, mas tem uma resistência a esse bem. Então, cada um de nós prestar atenção, todo dia. Quando eu estou resistindo muito para algo, que por isso que eu estou tendo mais um sintoma de um problema. Então, cada um que faça uma avaliação na sua vida para tentar ver aquilo que não está enxergando de bom. Ver o que é ruim é importante e, principalmente, ver algo de bom que tem de oportunidade. Porque se você não enxerga esse bem, você não vai viver ele. Você vai achar que só tem um problema. Não é verdade. A gente tem muito que dar para ajudar as pessoas. É só isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Domingo próximo estará aqui com a gente ao vivo o companheiro Tássilo José Elias também, o Recuperando do Trabalho. Deus abençoe, obrigado a todos. Boa noite.